Pélvica, na realidade, é uma dor abaixo do umbigo, né? Na região abdominal abaixo do umbigo. Aí com uma duração acima de 3 ou 6 meses. E aí, como eu disse no começo, o interessante é que muita gente acredita que uma dor na menstruação, por ela se concentrar apenas uma semana durante o ciclo, mesmo que ela todo mês a paciente tenha uma dor insuportável desde a adolescência, não é uma dor crônica. Sim, a gente hoje em dia a gente diagnostica como uma dor crônica e trata como tal e tenta entender o porquê dessa dor tão intensa. Então, acho que uma coisa que é bem legal falar para o pessoal é quando, sei lá, a mãe tem uma filha que tem muita dor na menstruação. Quando é normal e quando deixa de ser normal uma dor na menstruação? Vocês têm filhas, mulheres? Não? Só tem. O Bruno tem. Então, vamos assim, puxar. Sua filha está no período menstrual, queixando de dor daqui a alguns anos, né? Porque ela deve ser mais jovem. Isso vai acontecer, né? A gente tem que avisar. Mas o Bruno é bem delicado, ele vai tratar isso bem. Vai, tá bom. E aí, ela começa a queixar de dor. Quando que é normal ou não? Se a menina, ela deixa de fazer as atividades dela normais, ou seja, ela tem que faltar na escola, ela tem que faltar na faculdade, faltar no trabalho, ela tem que procurar ajuda médica, ir no pronto-socorro, tomar um analgésico mais potente, isso não é normal. Então, ela precisa procurar um ginecologista, precisa entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, entender se é algo miofacial, se é endometriose, uma das principais causas de dor pélvica, que demora, a gente sabe que aí os pacientes, eles demoram em torno de 7 anos para fazer o diagnóstico, então eles ficam muito tempo sofrendo com essa dor, para entender o porquê que essa paciente, ela vem sofrendo todos os meses. E é super difícil porque no momento, o paciente começa a apresentar essa dor, né, na menstruação, a menacme, é o momento em que ela está virando adolescente, né? E muitos dos pais, eles acabam falando, poxa, mas é porque ela não quer ir na escola, porque ela não quer ir para a escola. As emoções se misturam. E aí, às vezes, a rede de apoio do paciente questiona se aquela dor é real ou não, ou se tem algum ganho secundário. Mas assim, gente, melhor pecar por excesso. Melhor ir no médico, investigar, entender se realmente não tem nada causando a dor, porque na maioria das vezes tem, né? Na maioria das vezes aquilo não é algo inventado, né? Com certeza não. É algo que está levando a muito sofrimento e tem suas consequências. E assim, quais as patologias mais comuns que causam a dor pélvica, fora a endometriose? Então, a gente tem a endometriose, a gente tem alterações intestinais, como síndrome do intestino irritável, alterações em bexiga, então a gente tem que ser investigado toda essa parte. Tá, ó, tem uma pergunta aqui, ó, Lilian Castanho. Ampliação vesical. Há lesões que podem provocar a dor crônica pélvica? Que podem provocar lesões ela soltou assim, ampliação vesical. De dor ao entorno dos órgãos que cirurgia afeta. Eu não entendi muito a pergunta, mas ela falou... Você já ouviu falar de ampliação vesical? Ampliação vesical, não sei. Mas talvez tenha... Bom, não sei. Mas com certeza pode causar, porque uma manipulação vesical pode causar uma dor visceral. Sim, né? Sim. E agora precisa saber o motivo porque ela fez essa ampliação vesical. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha uma namorada que ela tinha... Eu não fiz ampliação vesical ainda, mas eu tô querendo fazer, porque eu tô com vontade de fazer xixi agora, inclusive. E banheiro é longe, já tô brincando. Mas eu tinha uma namorada que ela tinha muita dor na época gestacional, na época menstrual. E todo mundo falava, não, é normal. Não é normal, né? Então, não é normal. Assim, se ela tem muita dor, ela precisava ficar deitada em casa... Se contorcendo. Exato, isso não é normal. Aonde que o especialista em dor atua? Então, nesse momento, o que acontece, gente? A gente atua ajudando, auxiliando. Primeiro passo que eu falo do especialista em dor, porque muita gente acha que o especialista em dor é para dar remédio. Não, não é para dar remédio. O especialista em dor é para auxiliar no diagnóstico. Porque se você não tem o diagnóstico correto, muito difícil que você faça um tratamento eficaz. Então, o primeiro passo é contribuir, nesse caso, junto com o ginecologista, junto com o pediatra, de repente, se for mais jovem, num diagnóstico correto, é endometriose, é uma síndrome do intestino irritável, é algo vesical, é miofacial, é uma neuropatia, uma lesão de nervos que da região
pélvica podem causar dor, é uma das causas de dor, uma neuralgia do pudendo. A gente tem uma série de problemas que podem causar isso. Mas diagnosticar corretamente, junto com o médico que acompanha o paciente, para aí sim definir com o paciente quais os tratamentos fazem sentido para ela. Cirurgia, bloqueio hormonal, relaxante muscular. Então, assim, muita gente acha a dor trata tudo do mesmo jeito, dá um analgésico. Não, se a pessoa tem uma dor de origem muscular, a gente vai pensar em relaxante muscular tópico, em relaxante muscular oral, fisioterapia. Se é uma dor visceral, como ela descreveu, por exemplo, provavelmente ligado à parte da bexiga... Então, ela explicou que ela fez uma esterectomia e aí ela fez uma ampliação com alguma porção do intestino porque ela teve uma lesão. Entendi. Então, ela teve uma lesão vesical e depois ela teve que reconstruir, provavelmente, isso. Né? Então, como ela teve essa... A gente tem... É que é tão difícil, né? Porque sim. Cada caso, esses casos, eles são tem muitos detalhes que são importantes desde a origem, né? São pacientes que elas ficam durante tantos anos tendo dor e aquela dor, ela vai provocando outros problemas. Então, quando a gente enxerga, a gente tem que voltar lá no começo e ir destrinchando. Não é que minha primeira consulta demora 1h30, 2 horas, porque realmente são muitos detalhes. É muito legal saber que tem muita coisa para fazer, né? Então, mas assim, se for... Aqui, a ideia nossa, assim, é dar porque geralmente esses programas de saúde, não dá para você ser muito específico, né? Então, a resposta sempre é assim, cada caso é um caso, tem que ver melhor. Mas se fosse dar um norte para ela... Então, aqui, assim, o que parece, vamos pensar assim, alguém que fez uma manipulação na bexiga e ela tem, provavelmente aí, pode ser que não, tá? Tem muito receio. Só mas pode ter uma dor visceral. O que significa isso? Uma dor pela manipulação das vísceras, dos órgãos, que em geral é uma dor mal localizada, não necessariamente pode ser incólica. E no caso dela, pode ser uma dor constante, né? Porque foi pós-procedimento, não está relacionada, por exemplo, a uma parte hormonal. Além disso... O que pode acontecer é um quadro de sensibilização, que isso pode dificultar o tratamento. O que é isso? Imagina que no seu corpo tem um estímulo constante de dor em direção ao cérebro. Todos os dias tem lá um estímulo que manda, olha, aqui tá doendo, aqui tá doendo, aqui tá doendo. Aí, o que é a dor? A dor não é, que a gente começou a nossa conversa, não é um sistema de proteção do corpo? Sim. Aí o cérebro fala, cara, essa pessoa não está se protegendo, está vindo estímulo de dor, tá vindo estímulo... O que ele faz? Ele amplia essa via que transmite. Então, ela amplifica, tanto em intensidade como em área. Então, às vezes, uma dor que é mais concentrada, ela começa a ser mais espalhada. Uma dor que é menos intensa, o paciente faz o mesmo exame. Não, mas continua tudo igual aqui na sua ressonância, mas a dor aumentou. Isso pode ser porque associou, junto com o problema lá que ela já tinha, ou até depois de resolver o problema que ela tinha, esse quadro que se chama de sensibilização central, mas que também acontece nos nervos periféricos. Então, assim, eu vejo no caso dela, provavelmente tem um misto dessas duas coisas, mas com todo cuidado. E dá para abordar? Sim, a gente tem vários, assim, desde tratamentos. A gente tem algum tratamento medicamentoso, ele vai ser mais focado para a parte central. Então, né, o uso de alguns anticonvulsivantes, alguns antidepressivos, aí tem que ser bem. A gente tem outras medicações hoje em dia. E aí, nesse caso, nós temos alguns procedimentos da medicina intervencionista da dor, que é o bloqueio, por exemplo, do plexo hipogástrico superior, que é como se fosse uma central de informações ali da pelve. Então, a gente consegue bloquear. Em alguns casos, depois de muito bem conversado com o paciente e visto que é o melhor caminho, consegue dar uma injeção no nervo. Como é que você um plexo, chega emaranhado de nervos. lá no plexo? Lá no fundo, lá atrás. Onde fica? Conta. Esse plexo... A Lília já agradeceu, mas acho que ela tá curiosa igual eu. Não, como que dá essa injeção? Nossa, deve ser... Peraí. Fala o nome que eu vou até colocar. Aqui. Plexo... Você vai lá e faz uma infiltração nos nervos. Sim. Então, como é que é? Esse plexo hipogástrico superior, ele é um emaranhado de nervos, como todo plexo, que ele fica na frente do disco da vértebra, entre a vértebra de L5 e S1. Então, ali, ele fica na frente do promontório. Peraí que eu vou colocar... Deixa eu só mudar a tela aqui, só um segundinho. Pronto, agora o pessoal tá vendo. Aqui, uma das coisas que eu gosto de falar. Mas é isso aí. Claro. Aqui, né, mais ou menos. Esse é o plexo hipogástrico superior, então, assim, ele olhando fica a pessoa de abaixo frente, da bifurcação da ilíaca. Isso aí é a transição do abdômen para pelve. Na verdade, na parte pélvica baixa. Aqui é L5. L5 aqui é o sacro. Só que a gente está ali na frente
da coluna, né? As pessoas vão ficar assustadas. É terrível. Mas a gente como é que você chega lá? A gente tem duas técnicas. Na frente tem a barriga, né? E atrás tem um monte de vaso. Existe até técnica descrita que você vai pela via anterior, mas não é mais usualmente realizada. Mas tem duas técnicas mais realizadas que você vai através do disco de L5-S1. Então aí faz transdiscal. Ou paravertebral, que você vai pelo lado e chega ali na frente. E aí você consegue anestesiar dá remédio direto no nervo. Sim, aí a gente dá remédio direto no nervo, como se fosse para dar um contra-altidel nesse nervo. Legal, e ele vê se ele consegue voltar. Ajuda, né, a funcionar de uma maneira... Demais. Então, para a Lilian... Normalidade. Mas tem outras opções, além disso. Aí depois a gente pode pensar em... Além de outras medicações que elas têm uma ação mais... É como se interrompesse por mais tempo essa via de transmissão de dor. Isso tem que ter super conversado com o paciente. E também tem neuromodulação, que aí é um procedimento um pouco mais invasivo, em que a gente coloca uma espécie de eletrodo. E aí pode ser colocado, dependendo da queixa do paciente, em diversos lugares. Isso é uma maluquice, né? Você coloca com eletrodo, por exemplo, no espaço peridural, que ele vai estimulando, ajudando a diminuir esses impulsos de dor. Então vamos fazer um corte aqui, Bruno. Corte. Não, peraí. Você injeta o que exatamente? Tá, no plexo hipogástrico superior. Então a gente pode injetar desde anestésico local, corticoide, até substâncias neurolíticas, como fenol e álcool, por exemplo. Nossa! Mas isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. E assim, ele vai... tudo isso não é de uma hora para outra, né? É um processo que você passa dentro, claro. bem diagnosticado. Então, principalmente pacientes que não são oncológicos, a gente conversa muito bem a respeito sobre fazer neurolítico, tá? Entendeu? Que é o fenol e o álcool. Entendi. Seria como você destruir esses nervos. Ele não volta mais, né? Eles regeneram, né? Mas demora algum tempo. Entendi.